Boa noite a todos, boa noite amigos, boa noite amigas. Espero que todos estejam na paz de Jesus e que todos tenham uma excelente noite. Amigos, eu estou aqui hoje para dar continuidade aos vídeos que eu prometi estar postando, que eu iria começar assim com a doutrina bem do começo mesmo, e eu estou aqui hoje para falar das primeiras manifestações da doutrina no Brasil, quem foi o responsável, onde aconteceu. Mas antes que isso aconteça, antes de começarmos o vídeo, eu quero dizer uma coisa muito, assim, que me deixou muito abalada. Eu peço licença para vocês para me expressar hoje de uma coisa que me deixou muito abalada. Em tempos de pandemia, nós estamos assim acostumados a ficar muito juntos em casa, nós não estamos assim saindo, e muitas das vezes a gente se acomoda demais, sem saber como é que está um amigo, como que está uma amiga, as pessoas que nos querem bem, a gente deixa de saber delas, né? A gente deixa de se preocupar com as pessoas. E nesta semana que passou, na segunda-feira passada, vai fazer uma semana amanhã, eu estava falando com uma amiga lá do interior, estava contando para ela a maneira que, já com a pandemia, como a gente não está saindo, a maneira que eu achei de manifestar a doutrina, de levar a doutrina adiante. Aí ela me falou que de sábado até na segunda, 4 amigos nossos haviam partido para a pátria espiritual. Eu falei assim, Jesus, 4 amigos nossos, pessoas queridas. O Rodrigo, filho da Aure do Koji, uma pessoa queridíssima, não só por mim, mas pela cidade toda. A Patrícia, enfermeira, uma menina muito querida. Ana Ivone, que era da nossa casa espírita, e o Ederval, que também era da nossa casa espírita. Quando eu vim embora em 2018, eu fiz a palestra na noite de terça-feira e depois eles fizeram uma festa de despedida para mim. Ficamos ali conversando, conversa vai, conversa vem. E quando ele foi embora, ele me abraçou e falou assim, muito obrigado, Branca, pelos seus ensinamentos. Ora, meu amigo querido, quem sou eu, quem era eu, para que pudesse estar te ensinando alguma coisa? Quando eu cheguei na casa, você já estava lá, né? Um amigo querido demais da conta. Então, eu espero que vocês estejam todos descansando, né, dessa dor que dizem que é terrível, estejam todos descansando, e assim que possível, vocês da Casa Espírita venham trabalhar com a gente aqui na Terra, venham nos auxiliar, venham deixar a gente um pouco mais venham dar um empurrão na gente para que a gente vá em frente mesmo e não desvencilhe da doutrina, né? Então, que nós possamos um dia, nós todos nos reencontrarmos, né, num lugar bom, quem sabe, Jesus, né? Quem sabe? Pedir a Deus, a gente luta tanto para chegar em nosso lar, já chegaríamos felizes ali. Então, quem sabe a gente todos a se reencontrar e fazer uma grande festa. Que Jesus os abençoe aonde vocês estiverem. Esta minha palestra de hoje eu dedico a vocês quatro.
Então, meus amigos, vamos seguindo. O tema desta noite é o Espiritismo no Brasil. Todos nós sabemos que a doutrina ela foi descoberta lá na França, que Allan Kardec codificou a doutrina espírita e que de lá ela veio viajando aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, é o lugar que mais espíritas temos, é o país mais espírita do mundo, é o Brasil. Porque nós tivemos bastante pessoas que ajudaram, divulgaram. Nós temos aí o Divaldo com quase 100 anos aí divulgando a doutrina pelo mundo inteiro, a Haroldo, né? Um monte de gente boa, mas hoje a gente vai aprender como é que foi lá no comecinho. As primeiras manifestações espíritas no Brasil ocorreram no ano de 1845, no distrito de Mata de São João, na Bahia. Segundo algumas pessoas, foi no ano de 1849. Dizem que houve até briga entre policiais e espíritas, mas foi aí, né, nesse bocadinho de ano aí, 45, 49, foi que apareceram as primeiras manifestações. E no período imperial, no Rio de Janeiro, as primeiras reuniões foram realizadas por franceses, muitos deles exilados, políticos no regime de Napoleão III de França. E dizem muitos deles que no período do imperial, que já havia, eu não sei se um barão, alguém ali, que já havia escrito um livro, com fenômenos espíritas. Mas eu não sei dizer ao certo. Para falar a verdade, eu não pesquisei este barão, essa pessoa que já havia escrito esse livro, né? E as primeiras reuniões, então, foram pelos exilados franceses, políticos do regime de Napoleão III na década de 60. Isso foi o que aconteceu. Mas, aos 29 de agosto de 1931, nasce Adolfo Bezerra de Menezes, no Ceará. Ele viveu a sua infância, a sua juventude ali entre o Ceará e Rio Grande do Norte. Ele tinha um pai bem abastado, com bastante dinheiro, e eles viviam assim, tinha uma situação muito boa. Mas o pai de Bezerra de Menezes era um homem assim muito bom. Ele emprestava dinheiro, a pessoa não pagava, estava bom, e assim ele ia vivendo. E de repente acabou tudo. Em 1851, o Bezerra se transfere para o Rio de Janeiro, inicia o curso de medicina. Ele vem fazer medicina. Mas ele não tem mais dinheiro. Então, para prover os seus estudos, ele dava aulas de matemática e filosofia. E assim ele graduou-se no ano de 1856. Ele também se envolveu com a política. Ele foi vereador, ele foi deputado, mas sempre disse o que ele gostava mesmo era de ser médico, né? Ele dizia que o médico não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não importa a distância que o doente está, não importa se tem um carro na porta para levar, se tem um bonde perto. Ele disse que isso era ser médico. E se não fosse assim, seria um negócio de medicina, onde a pessoa estava ali fazendo para pagar os seus estudos, né? Que um curso de medicina sempre foi muito caro, e acredito que naquela época também não fosse barato, que seria um negócio.
Mas a gente vê, né, hoje, Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele se graduou em 1856, ele pensava assim e ele agia assim. A gente vê hoje um rapaz que sai da faculdade já pegando um monte de trabalho e querendo comprar o carro do ano e querendo ser o doutor tal, e a gente vê isso, né? Mas Bezerra não queria ter, ele queria ser o bom homem, o bom médico, era isso que ele queria. E tanto foi que ele era tão bom para os pobres, mas tão bom para os pobres que ele recebeu o nome de o médico dos pobres, de tão bom que Bezerra foi. E ele era assim, ele atendia uma pessoa e se passava a receita, e se a pessoa não tivesse dinheiro para comprar o remédio, Bezerra tirava o dinheiro do bolso e dava para ele, para a pessoa comprar o remédio, mas uma pessoa não ficava sem remédio perto dele. E assim, Bezerra tinha o consultório no piso de cima e embaixo era a farmácia. Ali ele tinha uma conta na farmácia, ele tinha uma conta. E se ele não tivesse dinheiro, ele mandava descer a comprar o remédio e botar na conta dele. E assim era. Bezerra foi indo, que ele tinha um dia que ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais nada, ele não tinha conta na farmácia, ele não tinha nada. E entrou uma mãe para consultar a filhinha, tinha uma febre muito alta, e ele fez a receita, e a mãe disse que não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ele enfiou a mão nos bolsos, também não tinha dinheiro. Aí ele tirou da mão o anel de graduação dele e deu para a mãe comprar o remédio para o filhinho, para que ela não ficasse sem o remédio. Ele ficou sem o anel de graduação. E assim a gente vê que o nome de um médico dos pobres era para ele mesmo, né? E uma certa vez, quando o Livro dos Espíritos foi traduzido para o português, Bezerra recebeu de um amigo também médico um livro de presente. Mas era assim, como ele pegou, porque ele era católico, ele pegou o livro e guardou, né? Colocou ali nas suas coisas. Mas como ele morava assim, bem longe, ele morava numa ponta da cidade e trabalhava em outra ponta da cidade, ele pegava um bonde e a viagem era de 1 hora, mais ou menos, a viagem. Então, ele se falou para si mesmo: eu não hei de ir para o inferno se eu ler esse livro, porque eu já li a Bíblia, então eu não hei de ir para o inferno se eu ler esse livro. Então, mas ele começou a ler aquele livro, mas embora tudo que ele lesse ali, tudo que ele estivesse lendo, ele nunca havia lido em nada, em nenhum lugar, para ele não era novidade. Não era novidade porque ele praticava aquilo. Ele já praticava, fazia parte da vida dele aquilo. Tudo que ele estava lendo ali no livro, nada era novo para ele, porque ele praticava tudo aquilo. Então ele falou assim: eu sou espírita desde que nasci. E ao se declarar espírita, ele arruma assim a família dele, que era católica, os irmãos não querem receber ele na casa mais. Fala: se você não voltar a ser católico, se você continuar com essa religião, não precisa vir mais na nossa casa. E ele não deixa o espiritismo.
ele continua a trabalhar na doutrina, né? Para nós, assim, para muitos, ele é o nosso Kardec brasileiro, porque ele foi Bezerra de Menezes quem levantou o espiritismo no Brasil, assim, de primeiro, né? De primeira mão. E ele não deixou de ser espírita. Ele foi firme, né? Os irmãos não quiseram ele na casa dele, ele não foi. Ele continuou trabalhando como médico e foi ser o nosso Kardec brasileiro. E aos 55 anos, perante um público estimado de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele justificou a sua opção ao abraçar o espiritismo. O evento chegou a ser publicado pelo O País, jornal de maior circulação da época. E então, nesta época, já viu vários centro espírita, casa espírita, né? Daquela época. Bom, até hoje não é muito fácil você dizer eu sou espírita, né? Porque muitas pessoas vêm te perguntar assim, você é espírita de mesa branca? Você é espírita kardecista? Gente, não existe espírita disso ou daquilo. Um dia me perguntaram, você é espírita de mesa branca? Falei, bom, lá no centro que eu sou espírita, a mesa é azul. Tem uma toalha branca, mas a mesa é azul. E a gente cobre lá. E tem uma cadeira de cada cor. Então, é uma coisa assim que não tem. Naquela época, então, era muito mais difícil, né, de ser espírita. Então, tem um centro aqui, um centro ali, e todos estavam até convivendo em paz, né? Mas deu um certo reboliço lá e as pessoas chegaram a se desentenderem. Então chegaram a um acordo que a única pessoa capaz de uni-los era Bezerra de Menezes. Então Bezerra veio a ser presidente da Federação Brasileira de Espiritismo. E de verdade, ele conseguiu reunir todo mundo que estava se deserdando para lá e para cá, ele conseguiu unir todo mundo. Mas como tudo que é bom, né, um dia acaba, em 11 de abril de 1900, Bezerra morre aos 69 anos. Morreu pobre, sendo preciso que os amigos se unissem para pagar o velório dele e deixar algum dinheiro para que a viúva, né, mantesse os filhos por uma certa época, por um certo tempo, né, porque ele não conseguiu deixar nada para a esposa e os filhos. Ele realmente não conseguiu deixar nada. Bezerra deixou uma história linda. Bezerra deixou para a gente situações lindas. Eu não falei nem a metade do que Bezerra foi. Nem um terço do que Bezerra foi, eu não falei. Mas ele deixou para a gente uma história linda, linda, linda. De uma pessoa que abraça o espiritismo e não olha mais para... Serve a Deus como um homem honrado, um homem de bem, como um médico que atendia todo mundo, que atendia a todos, não tinha assim distinção para Bezerra atender, né? Mas Bezerra morreu no dia 2 de abril de 1910, no dia 11 de abril de 1900, Bezerra morre. Mas o espiritismo precisava continuar, né? E precisava de discípulos. Então, nasce em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, nasce Chico Xavier. Mas vamos deixar o Chico ali, parado ali um pouquinho, né? Porque para falar do Chico, é muita coisa.
nós temos para falar do Chico, mas enquanto o Chico estava assim, criança, pequeno, assim, de criança para adolescência, né, existia em Sacramento um jovem que vinha se despontando ali na cidade, na pequena cidade de Sacramento, né, que é Eurípides Barçanufo. Eu preciso falar dele e quero falar nele também. Quero falar dele porque Eurípides nasceu em Sacramento, Minas Gerais, 1º de maio de 1880. E já na escolinha, Eurípides ajudava o professor com os alunos que não tinha, que tinha mais dificuldade. Eurípides ajudava ali as crianças, ajudava os professores, e ele era assim uma criança muito precoce. Ele foi correndo o mundo. Eurípides ajudou o pai no comércio. Em pouco tempo, Eurípides era rimo de família, porque ele era uma família muito grande, de não sei se de 13 ou 15 filhos na casa de Eurípides, e em pouco tempo ele, com os amigos, abriu o colégio, abriu o Liceu Sacramento, colégio onde ele lecionava várias matérias. E Eurípides, ele era autodidata, ele tinha conhecimento de medicina, direito, filosofia, astronomia, matemática. Ele era um autodidata nato, porque ele nunca frequentou uma faculdade superior e ele tinha todos esses conhecimentos. Eurípides tinha ali, morava em Sacramento e tinha parentes que moravam na fazenda Santa Maria, a 14 quilômetros de Sacramento. E ele tinha vários parentes ali, em especial ele tinha um tio-avô chamado Mariano, mas que ele chamava ele de Senhor Mariano. E nessa fazenda, eles começaram a fazer reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, né? E senhor Mariano sempre convidava Eurípides a participar. E ele sempre falava que não ia. Não ia porque ele era católico, ele era da Irmandade São Vicente de Paula, e ele dizia que não ia. Além de ele falar que ele não ia, ele zombava do senhor Mariano. Mas quando, certa vez, o senhor Mariano convidou tanto, que ele resolveu, Eurípides resolveu ir lá. E ele ficou assim muito impressionado com os seus parentes que ele nunca tinha ido numa escola, nunca havia frequentado uma escola, mas estavam falando assim até em outras línguas. Ele voltou para casa impressionado e veio com aquela convicção: vou chegar em casa, vou pesquisar sobre isso. Vou pesquisar. E ele pesquisou tanto, que chegou à conclusão que aquilo tinha alguma coisa de verdade naquilo. Ele chegou à conclusão que tinha alguma coisa de verdade naquilo ali, né? Então ele voltou. Uma outra noite ele voltou, e assim que começou a reunião, ele disse aos médiuns: se é verdade que os mortos podem se manifestar e esta é uma casa de Deus, gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. Aí abre a boca um primo de Eurípides
que nunca havia frequentado uma escola, mas nunca, que jamais havia frequentado uma escola. O primo dele abre a boca e faz a mais linda explanação bíblica que Eurípides já havia ouvido sobre as bem-aventuranças, que é a luz de lei de amor, da lei de reencarnação e a da lei do progresso. Nesse momento, Eurípides se declara espírita e pede perdão a seu tio-avô. Eurípides participou da fundação do jornal Gazeta de Sacramento, onde publicou vários artigos. E aos 22 anos, Eurípides ocupava várias posições de alta responsabilidade em Sacramento. E ao se declarar espírita, Eurípides perde todo o apoio da cidade. Então, Vicente de Paulo lhe otorgou o primeiro conselho. Pois bem, meu filho, apesar da Irmandade São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afaste-se. Não esconda sua nova posição religiosa, pois eu o assisto desde o dia em que você nasceu. Não temas, pelo contrário, propague aos 4 ventos a doutrina. É o meu segundo conselho. A estrada de Damasco de Eurípides foi, sem dúvida alguma, a Fazenda Santa Maria. E com a conversão ao espiritismo, Eurípides, as coisas no liceu ficaram difíceis, porque lá vinha ele havia se declarado espírita, havia se afastado da Irmandade São Vicente de Paulo, lá vinha e levava os móveis, aí lá veio outro e pediu o prédio onde o colégio funcionava. Então ficou assim, e Eurípides ficou vendo que as coisas começaram a cair. E no auge do desalento, Eurípides recebe a visita de um espírito nobre, mas ele imagina estar variando. Diz assim, em tal estado que eu estou de desespero, eu não atrairia senão um espírito mistificador. Mas o visitante insiste, deixa o médium inconsciente e lhe escreve por intermédio dele. Meu filho, apague da placa o nome Liceu Sacramento, que guarda resquício da vaidade humana, e coloque Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho, meu filho, às quarta-feiras, e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção de Maria, serva de Deus. Então, em 31 de janeiro de 1907, Eurípides cria o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas de Evangelho e ainda de astronomia. O mesmo ministrava as aulas, era diretor, era secretário, era tudo Eurípides. Não tinha ajuda. E Eurípides era um médium muito aplicado. E a primeira cura de Eurípides foi a do senhor Carlos, que ninguém o visitava porque ele tinha hanseníase, ninguém visitava ele. Um dia ele apareceu na fazenda e perguntou para o tio, onde mora o senhor Carlos? Aí o tio quis saber por quê. Ele falou assim, porque há 3 dias ele nem bebe e nem come. Precisamos ir lá. Ah, lá ele foi e curou o senhor Carlos. Essa era
uma das características exuberantes de Eurípides: chegar aos lugares sem ao menos ser chamado. Era um médium de psicofonia, psicografia e de desdobramento e de infinitas outras habilidades de mediunidade. Ele passa, aí dado um tempo, ele passa a receitar e a curar sob a orientação de Bezerra de Menezes. Mas uma das mediunidades mais extraordinárias de Eurípides era a de desdobramento. Certa vez ele estava dando aula para as crianças e se desdobrou. Foi até um sítio, fez um parto e voltou, continuou dando aula. E nesse momento chega um senhor a cavalo ofegante. Aí ele fala: seu Eurípides, vamos, a minha esposa vai dar à luz, está prestes a dar à luz. Ele fala assim: não, pode voltar, eu já fui lá, já deu à luz, é uma menina e estão passando bem. Aí ele fala assim: não, senhor, o senhor não foi, porque eu vim por esse caminho, só tem um caminho, eu vim e o senhor não foi lá. Então, o senhor vai comigo. Aí ele deixou as crianças e foi com o senhor. Chegou lá, a esposa falou para ele assim: mas seu Eurípides, não havia necessidade de o senhor voltar, nós estamos bem. E aí o homem ficou sem entender, porque ele não entendeu nada, né? Mas os fenômenos envolvendo Eurípides não tem comparação, senão as de Chico Xavier. A gente só comparamos Eurípides com Chico Xavier. Tamanho era a missão dos dois e a maneira como eles agiam e tudo. Só com Chico Xavier, que aliás psicografou várias mensagens suas após seu desencarne. Ele também abriu uma farmácia Esperança, a farmácia Espírita Esperança. Ele abriu com a ajuda de seus pais e alguns amigos. A mãe e a irmã e uma amiga preparavam os remédios. E ali pegava o remédio, quem podia pagar, quem não podia. E todo mundo pegava um remédio ali. Não tinha nada disso. A farmácia foi transferida para a Fazenda Triângulo, onde hoje localiza-se o Recanto da Prece. Eurípides também sofreu, que Chico Xavier sofreu, foram as calúnias, como é que eu digo, os processos. Eurípides sofreu tudo isso. Por isso também ele é tão, assim, a gente compara tanto ele a Chico Xavier. Mas Eurípides dedicou as máximas de Jesus Cristo até o último instante de sua vida. Ele dedicou tudo, ele foi o exemplo de gente, o exemplo de homem. Até o último instante de sua vida, Eurípides foi assim, desse jeito. Mas ele desencarna no dia 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola, porque ele se envolveu muito com a gripe espanhola, tentando ajudar a curar a gripe espanhola para as pessoas que haviam pego a gripe espanhola. Ele se envolveu demais e ele desencarna justamente com a gripe espanhola, mas ele já havia recebido
de Vicente de Paula, ele já havia recebido de Vicente de Paula aquilo que acho que todo mundo assim tem, né, quer receber, que a sua missão. Vicente um dia parece ele também cai assim, meio que desmaia. Dona Amália, que estava sempre por perto, assinala, já escreve que a sua missão havia sido cumprida de maneira irretocável, por isso havia chegado ao fim a missão dele e era a hora dele partir. E Eurípides Barçanufo morre aos 38 anos de idade, no dia 1º de novembro de 1918. E aí a gente chega ao fim de Eurípides, que morre com 38, em 1918, quando Chico, 1918, quando o Chico estava começando já com as suas visões, com as suas, né, com a sua luta, porque a vida do Chico foi uma luta desde os 5 anos, quando a mãe morreu. Mas nós não vamos falar do Chico hoje, não, porque eu não quero fazer um vídeo tão longo, né? Porque perde, assim, dá um pouco de desânimo de ver um vídeo tão longo. E como a gente está falando de como foi a doutrina logo no começo, como começou tudo. Então vamos deixar o Chico para outro vídeo que tem muita coisa para ser falada do Chico. Tem muita coisa para ser falada do Chico. Tem, né, quando ele começou, quando o Emmanuel começou a falar com ele, quando foi que ele participou de um programa que deu muita visibilidade para o espiritismo. Tem bastante coisa para ser falada do Chico. Então, eu espero que no próximo vídeo a gente fale sobre isso, né? A gente fale sobre isso, e eu espero também contar com o apoio de vocês. Se inscrevam aí no meu canal, não esqueçam de deixar seu like, se inscreva no meu canal, para que eu possa ter bastante vontade de falar do Espiritismo. Tá? Sou pequenininha ainda, né? Tem muita gente falando, sou pequenininha ainda, mas eu pretendo seguir aqui, começar a falar aqui do começo. Agora eu falei das primeiras pessoas, ainda tem o Chico, tem o Jerônimo Mendonça, tem Yara do Amaral, muita gente grande ainda para ser falada. Eu pretendo seguir essa linha e espero contar com o apoio de todos. Eu desejo uma boa noite a todos, que Jesus, que a espiritualidade maior possa chegar em cada lar e ajudar a quem precisa. E eu agradeço muito a espiritualidade que aqui esteve e me ajudou, e com muita alegria no coração, eu desejo uma boa noite a todos.